Vamos fazer uma receita que eu gosto de fazer e posso dizer que eu faço com o pé nas costas. E qual é a receita? Pão feito com fermento natural. Fermento natural não é o fermento químico, é um fermento vivo, né? Bem, esse fermento, eu tenho ele há mais de 5 anos e então ele fica guardado na geladeira, não no freezer, para que a cultura viva que está aqui dentro, ela continue trabalhando. Se você colocar no freezer, você perde a vida dessa cultura que está aqui. Então ele é protegido com um papel filme. O que eu vou fazer? Eu vou pegar metade dessa massa que está aqui dentro. Aqui dentro nós temos farinha e água. Há mais de 5 anos que eu tenho esse fermento e ele é sempre alimentado dessa forma, à base de farinha e água. Eu vou tirar metade do que está aqui. Poderia presentear a alguém, mas como não tem ninguém nesse momento, então eu descarto essa metade. E aí eu vou colocar farinha, vou colocar água e vou deixar esse fermento em processo de crescimento, de fermentação. Amanhã eu vou trabalhar novamente o fermento, vou dispensar uma parte, colocar novamente água e farinha para que o fermento ele fique bem forte, bem renovado e para que eu possa desenvolver a minha receita. Então vamos lá? O processo é muito simples. Pode parecer trabalhoso, mas quando você já tem costume, então o que eu tenho aqui? Farinha de trigo, água do filtro. O que eu vou fazer? Eu coloco a olho, tem pessoas que colocam xícara, determinada medida, determinado peso. Como eu e esse fermento aqui, nós temos uma relação um pouquinho mais longa, a gente se trata assim na intimidade. O que eu fiz? Adicionei farinha, né? Agora eu vou adicionar água e vou mexer. A consistência que eu vou deixar essa massa aqui, ela depende da minha urgência, vamos dizer assim. Como eu vou alimentar novamente esse fermento amanhã, e eu vou deixar ele crescendo, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a massa um pouco mais seca, né? Mas eu poderia deixar a massa mais líquida para que o processo de fermentação fosse mais rápido, né? Então, estou deixando ela mais pastosa. Veja como eu fiz, tá? Pronto.
É interessante você mexer, você unificar bem a farinha. E coloco essa massa em um local protegido, em um local um pouco escuro, pode ser. Eu costumo colocar dentro do forno. Então ali ela vai crescer, ela vai fermentar e amanhã eu converso novamente com ela. Lembrando, o papel filme que está em cima desse bowl, ele é perfurado. Para quê? Para que o gás que o fermento produz possa sair. Se você colocar o papel filme e você não perfurar, o que acontece? Ele explode e ele suja todo o local onde você colocou. Então, esse processo vai ser repetido mais uma vez nessa tigela pequena e depois vamos passar para um espaço maior utilizando uma quantidade maior de farinha e água e deixando descansar. Depois que ela descansou, você vai perceber que a massa fermentou, ela criou algumas bolhas. Próximo passo, vamos pegar uma tigela, colocar todos os ingredientes, açúcar, sal, manteiga e água, que pode ser substituído por leite, esquentar para derreter a manteiga e misturar bem também, dissolver o açúcar. Pega essa mistura e junta com aquela fermentação que nós deixamos na bacia maior. Passamos a adicionar farinha e vamos sovando a massa, vamos adicionando farinha até que você perceba que a massa começa a se desgrudar da tigela onde você está mexendo. E quando você acha que a massa já está boa, ela já desgrudou, então você pode deixá-la descansando. Só que o processo de sovar a massa é interessante fazer por 15 a 30 minutos. Para quê? Para que você ative o glúten da farinha. O glúten é uma propriedade da farinha que só é ativo quando a farinha ela é bem manipulada. Então eu fiz esse processo, esse trabalho de sova, adicionando farinha, até que a massa desgrudou tanto da minha mão quanto da panela. Esse processo que eu falei para vocês de 15 a 30 minutos faz com que a massa ela fique assim, ela fique uma massa elástica e não muito quebradiça. Ou seja, eu posso esticá-la que ela não rompe com facilidade. Isso significa que o glúten aí foi bem ativo, a massa está boa, ela tem uma probabilidade de crescimento muito bom. Finalizei a parte da sova, agora vou levar essa massa para a geladeira, ela vai descansar na geladeira. No dia seguinte, eu tiro ela, deixo em temperatura ambiente para que ela cresça. Após o crescimento dela, eu vou dividi-la em partes e colocar nas formas, aguardando novamente outro crescimento até que... Nesse momento, vocês me veem cortando a massa que cresceu, então eu vou dividi-la em cruz. No meu caso, eu sempre faço 4 formas e vou colocar a massa nessas formas para que ela faça o processo final de crescimento. Na sequência, depois que eu percebo que elas cresceram, eu vou levá-las ao forno. Detalhe: o período mais interessante para se fazer pão é um período do verão, porque o ambiente é mais quente e favorece mais a fermentação. Tem gente que usa colocar pano de prato em cima para agasalhar a massa
nas formas para que possa haver o processo de favorecer o processo de crescimento nessa situação de você cobrir a massa. Tem gente que usa até plástico, né, para cobrir a massa, favorecendo assim a fermentação. Bem, vai de cada um, mas no meu caso, eu simplesmente coloco a massa na forma, deixo ela crescer, como vocês podem observar. Aqui eu já estou fazendo aquele corte final do padeiro, né? Cada padeiro tem a sua assinatura e eu acabo brincando e me divertindo muito com isso. Aí vocês estão vendo a massa já está crescendo no forno. Olha que interessante, está até aparecendo esfirras devido ao corte que eu fiz. Esse daí é mais uma que eu estou brincando. E no final das contas, quando o pão está pronto, até favorece no momento da gente cortá-lo. Você pode até partir ele, que esse corte ajuda. Só que uma desvantagem é que vem uma fatia talvez um pouco farta demais e a gente acabe comendo. E eis ali um smiles. Então, divirtam-se. Espero que essa receita seja proveitosa. E espero que eu tenha conseguido